Sexta-feira Santa é um dia de grande importância para o cristianismo. É considerado na tradição cristã o dia em que Jesus, você sabe, foi crucificado e morreu. A sexta-feira antecede em 2 dias o domingo da Páscoa. E é parte também da Semana Santa, prestando homenagem a esses últimos dias de Jesus e depois a sua ressurreição. Esse dia é um dia de grande devoção a Jesus, celebrando o seu sacrifício, mas também de luto, respeito pela sua crucificação. Na tradição católica não há missas nesse dia, e parece não há, mas uma cerimônia chamada Celebração da Paixão de Cristo é realizada. Pessoas decidem abster-se, né? não consomem carne vermelha, a gente falava agora a respeito disso. Vamos saber mais a respeito com o diácono Rômulo Canuto, que hoje, além de vários compromissos, né, ele veio conversar com a gente. Já te agradeço demais, viu, diácono? Você é muito solicitado no dia de hoje, disputado. E a gente conseguiu um tempinho só, né, diácono? Uma alegria, Sérgio, estar aqui contigo. Quero saudar todo o pessoal que acompanha o Balanço Geral, todo mundo que está ligado na TV Atalaia. É uma alegria poder, nesse tempo tão forte, tão importante para todos nós, debater esse tema tão rico que é Jesus Cristo. Eu admiro muito o seu trabalho, saiba disso, e quero usufruir da sua presença te perguntando de maneira bem objetiva, mas muito simples e clara. Quem foi Jesus Cristo? Olhe, Jesus Cristo, ele foi e sempre será. Jesus Cristo para todos nós é inspiração, Jesus Cristo para nós é força, é coragem. Então vou usar as palavras dele. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem ele, não chegaremos ao Pai. Sem ele, não há vitória. Então, Jesus Cristo é aquele que ontem, hoje e sempre nos aponta o caminho do Pai, que é o caminho da glória do Senhor. Diácono, eu sempre, todas as vezes que eu assisto, foi a primeira vez quando eu assisti, eu te confesso que foi difícil eu me conter. Eu assisti A Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? A produção dele com Jim Caviezel, que faz Jesus Cristo, é algo inacreditável. E eu sempre penso, sabe no quê? Todas as vezes eu penso assim, mas ele poderia ter se livrado disso tudo. Eu queria ver uma legião de... Eu te juro, eu penso assim, todas as vezes, queria ver uma legião de anjos acabando com aquilo. Chega, a gente vai acabar com isso tudo e vamos salvar o nosso Jesus Cristo. E por que isso não aconteceu quando ele podia ter se livrado disso tudo? Por que ele não o fez ter se livrado da cruz? Ele é Deus e se faz homem no meio de nós, no seio da Virgem Maria, para nos conduzirmos. Então ele não mudou aquela situação por ser Deus, para que nós possamos entender que há um caminho de batalha, de luta, e quando estivermos no meio daquela batalha, como Jesus, ele foi traído. Quantos de nós somos traídos e enganados? Jesus foi traído por um apóstolo, por uma pessoa próxima a ele. Na quarta-feira, onde celebramos nessa Semana Santa, o beijo de Judas, ele foi traído. Nós também somos traídos, nós também somos enganados. Então Jesus veio nos mostrar que no caminho da dificuldade, confiar em Deus, confiar na palavra. Ele foi no Getsemane e falou, Senhor, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. E Deus silenciou. Ele sabia que o caminho dele era entrar em Jerusalém e assumir sobre si todos os nossos pecados. Por isso que ele é crucificado. Mas aí ele mostrava, também me é muito interessante, muito marcante esse aspecto. Afasta de mim esse cálice. Demonstra ali essa certa vulnerabilidade da fração humana dele, da porção humana, posto que ele se fez homem. Ele assume sobre nós, sobre ele, a nossa situação de humano. E ali a face humana de Cristo aparece em vários momentos. Por exemplo, não só nesse, parece ser uma fraqueza, mas não. Sim. É a carne falando, olha, não dá, mas ele entendeu que a missão era ir, e ele foi. Por exemplo, um outro momento muito humano de Cristo, quando ele encontra Lázaro morto, ele chora. Sim. Quando ele encontra o filho da viúva de Naim morto, e Jesus se compadece, ele chora. Por quê? Ele ressuscita aquele jovem, não é nem por causa do jovem, ele ressuscita aquele jovem para aquela mãe não ficar viúva, que ela já era viúva, sem filho homem, ela ia ser condenada a ser pedinte. Então, Jesus, ele se compadece. Quando ele vê aqueles 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com fome, ele diz, sentai-vos e alimentai-vos. Então, Jesus entende que se ele não mostrasse para nós o caminho, se ele não assumisse sobre si os pecados, não tinha sentido sermos cristãos. Então Jesus assume o cordeiro imolado, sem mancha, sem pecado, perfeito. Assume sobre si todas as nossas culpas, para que a gente possa entender que nele é salvação e podemos chegar ao céu.
Outro momento lindo também, que é retratado, claro, nas Escrituras, no Evangelho, mas também nesse filme, é uma cena extraordinária da adúltera. Sim. Né? E você percebe aquela engrenagem intelectual toda daqueles caras todos ali querendo acusar Jesus e expô-lo. Agora a gente vai pegar esse cara, agora a gente pega ele. O que a gente faz com essa adúltera? Conta dessa passagem que chega até a me arrepiar. Sérgio, excelente colocação. Jesus, ele não veio mudar a lei. A lei de Moisés estava posta. A lei é a lei. Lembre-se do tempo de Jesus e do tempo judaico. Jesus veio ressignificar. No tempo judaico, o homem se adequa à lei. Jesus disse, não, o homem é muito maior do que a lei, então a lei se adequa ao homem. Aquela mulher estava em pecado. Só que a lei judaica disse que tanto ela quanto ele, que estava em adultério, deveriam ser apedrejados. Já começamos errado aí. Cadê o homem do pecado? Não estava. Então, os homens da lei, os doutores da lei, os levitas falaram, agora a gente pega ele. Vamos ver, se ele é Deus mesmo, se ele mandar matar conforme a lei, ele não é esse Deus maravilhoso. E se ele mudar a lei, a gente pega ele pela lei. Então Jesus disse, pronto, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Por isso que a tradição da Bíblia vai dizer que dos mais velhos aos mais novos, porque à medida que ele olha para o chão e vê o que ele já fez de pecado, ele se envergonha e sai. Jesus não diz, não faça. Jesus diz, ótimo, então já que você é tão puro e perfeito, dê a primeira pedrada. Todos vão embora. O único que podia apedrejá-la era o próprio Cristo. Ele disse, mulher, os que te acusaram onde estão? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas agora vem o grande ensinamento de Deus nisso aí. Ele diz, vá e não voltes a pecar. Jesus nos ensina a caminhar nele, mas ele diz, convertei-vos, mude de vida, não persista no pecado, porque o salário do pecado é a morte. E os ensinamentos de Jesus, Diácono, permanecem sempre muito modernos, nós podemos encaixá-los tranquilamente em qualquer tipo de situação que a gente vivencia hoje no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nos nossos vários e vários desafios, principalmente, Diácono, nessa vida moderna tão agitada, tão complicada, tão rápida. A palavra de Deus, ela é viva, Sérgio. A palavra de Deus, lida e meditada na leste divina, ela se atualiza a cada momento. Então, quando a gente está conhecendo e vivendo Jesus na intimidade, ele transforma. Então, a palavra ela é aplicada a qualquer instante. Um grande empresário, sem a bênção de Deus, ele pode construir tudo, mas ele não vai conseguir nada. Eu vou dar um exemplo. Teve um grande jogador de futebol americano, NFL, onde milhões e milhões, cada atleta daquele ganha. Teve um jogo, e aquele rapaz teve uma parada cardíaca no meio do campo. E o coração dele para. Isso é fato, isso é real. Todos os jogadores milionários, com milhões e milhões de dólares. Ali estava grandes empresas, transmissoras, todo o dinheiro do mundo. Não resolvia nada. Sabe o que foi que os jogadores fizeram? Sim. Todos se ajoelharam e começaram a orar. Entenderam que todo o dinheiro do mundo, toda a técnica do mundo, toda a tecnologia do mundo não resolveria. Mas Deus poderia mudar. E aquele atleta que morreu em campo, teve a volta e para honra e glória do Senhor, hoje está no meio de nós. Então nós precisamos entender que milhões, tecnologia, Deus abençoa, mas sem a presença de Deus, sem a palavra de Deus, não gera frutos para a vida eterna. Emocionante, Diácono. 30 segundinhos, podem ser 30 segundinhos para uma mensagem final de Páscoa. Por favor. Quero me dirigir, Sérgio, obrigado pelo convite, e a todos da TV Atalaia do Balanço Geral. Nesses 30 segundos eu quero pedir que Jesus Cristo, que hoje se dá no lenho do madeiro da cruz, independentemente da sua religião, independentemente do teu credo religioso, eu quero pedir a você que, se possível, às 3 da tarde, coloque no seu celular, é o horário onde ele se dá por nós, você possa fazer a sua reflexão. Como vimos na matéria anterior, o respeito em várias denominações religiosas, eu quero pedir a você, pelo nosso Brasil, pelo nosso Sergipe, pelo nosso mundo, que Deus possa visitar. Ele se dá em morte por nós na cruz, mas não se desespere, porque ao final do terceiro dia, ele ressuscitará. Então, independentemente da batalha, confie em Jesus, acredite, viva os ensinamentos dele, converta-se naquilo que ele faz. E eu, como diácono da igreja, digo para você, eu profetizo, a vitória de Deus chegará. Uma feliz Páscoa para todos. Que vivamos bem esse tempo, de hoje da morte, mas no domingo, no sábado, a grande ressurreição. Que Deus abençoe a tua vida.
Felipe Páscoa, e uma honra, é um privilégio ter te conhecido anteriormente e saber que você viria nos visitar hoje. Alegria toda minha, Sérgio, conte sempre comigo. Muito obrigado, diácono. Muito obrigado. Gente, são 12 horas agora e 37 minutos, já em São Cristóvão, uma multidão